E Jesus chorou. Antes do milagre, há lágrimas. Antes da ressurreição, há comoção. Antes do grito que vence a morte, há um Deus que participa da nossa dor. Essa é a primeira verdade, a primeira realidade que esta liturgia nos quer fazer perceber. Deus é Pai de misericórdia. Deus é Deus dos vivos e não de mortos. É exatamente esta realidade que estamos refletindo fortemente neste tempo quaresmal e ainda mais por alguns dias quando adentrarmos ao tempo pascal. O Pai que envia o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para passar pela morte, para passar pela dor, para abraçar os nossos sofrimentos e garantir-nos vida em plenitude, vida plena para todos, vida em abundância. O Evangelho de hoje também nos mostra que nós enfrentamos duas realidades extremamente traumáticas em nossas vidas e que nos deixam impotentes, em que nos deixam tristes, abatidos, sem rumo. Estas duas realidades são a doença e a morte. Por mais fé que tenhamos, quando nos deparamos com estas realidades, nós balançamos, nós caímos, nós perdemos o rumo. Apesar de serem realidades certas nas nossas vidas. Eu repito isso muitas e muitas vezes nas celebrações de encomendação dos fiéis falecidos, mas eu não me canso de repetir porque é uma realidade que necessariamente precisa adentrar os nossos corações. Depois do nosso nascimento, a única certeza que nós temos em nossa vida é a nossa morte. Não temos certeza de mais nada, não sabemos de mais nada. Bobo é aquele, tolo é aquele que pensa que sabe das coisas, que pensa que tem controle da sua própria vida, porque não temos controle de nada. A única certeza que a vida nos dá é que um dia todos nós morreremos. E ainda assim, nós temos muita dificuldade de lidar com esta realidade. No Evangelho que nós ouvimos nestes últimos domingos, o Evangelho de São João, nós percebemos que Jesus realizou diversos sinais. No domingo passado, e inclusive é mencionado no Evangelho de hoje, Jesus realiza a cura de um homem cego. Mas se nós voltarmos mais atrás, lá no início do Evangelho de São João, o primeiro sinal que Jesus realiza, transformou água em vinho. E hoje nós ouvimos o sétimo sinal do Evangelho de São João, o último dos sinais, que é a ressurreição de Lázaro. Jesus ofereceu sinais suficientes para que aquele povo acreditasse que de fato ele era o Messias, de que de fato ele era o Senhor, o Salvador, o Redentor. Mas eles não perceberam, eles não notaram.
veio para os que estavam no mundo, veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Lázaro é trazido de volta à vida, e este sétimo sinal é exatamente aquele que vai apontar para o grande sinal, para o grande milagre que Jesus realiza no Evangelho de São João. Para São João, o maior milagre realizado por Jesus é a sua entrega total, a sua paixão, morte e ressurreição. É este mistério que nós já começamos a meditar. Desde os primórdios do cristianismo, este quinto domingo da Quaresma é conhecido como o primeiro domingo da paixão, exatamente porque a liturgia já nos faz deparar com esta realidade da paixão e morte do Senhor. No próximo domingo, celebramos o domingo de Ramos e da paixão do Senhor, ainda dentro da Quaresma. E aí adentraremos com mais profundidade ainda neste mistério. É exatamente por isso que, a partir deste quinto domingo da Quaresma, as imagens das nossas igrejas são veladas, são cobertas, exatamente para que nós voltemos o nosso olhar unicamente para o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nada mais deve desviar o nosso olhar. Devemos contemplar esta realidade nua e crua, de um Deus que se fez homem e que, assumindo as nossas dores, as nossas fragilidades, deu a vida para a nossa salvação. E este é o maior reflexo da misericórdia do Pai. Como eu iniciava essa reflexão, Deus é um Pai misericordioso. Deus é Deus dos vivos e não de mortos. Lázaro está morto há 4 dias. O túmulo está fechado. A pedra parecia definitiva. Tudo cheirava a fim. Do mesmo modo que Jesus, todos nós cristãos somos chamados a viver esta mesma compaixão que teve Jesus. Não apenas a compaixão por quem perdeu um ente querido, mas a compaixão também por aqueles que se afastam de Deus. Exatamente porque a verdadeira vida, ela não é simplesmente biológica, mas a vida, ela é espiritual. A vida é comunhão plena com Deus. E quando nos afastamos dele, pelo nosso pecado, pelo nosso egoísmo, pelas nossas fragilidades, nós morremos espiritualmente. Não morremos corporalmente, mas morremos espiritualmente. E o Evangelho de hoje nos ajuda a compreender bem qual é a missão de Jesus: dar vida, vida plena, vida em abundância. E esta vida plena, este ato misericordioso de Jesus, necessariamente passa pela dor, pela doença, pelo sofrimento, pela morte. Este Evangelho, ele quer nos convidar a sairmos de uma fé rudimentar, a sairmos de uma fé rasa para uma fé plena, uma fé que seja capaz de nos fazer compreender verdadeiramente que tipo de vida o Senhor quer nos conceder. Talvez na nossa vida também apareçam situações como esta de Lázaro, situações onde as coisas parecem encerradas, fechadas, situações, relações que já não respiram, decisões
que nós julgamos irreversíveis, irremediáveis, sem volta, nós vemos que neste evangelho um dos personagens centrais é exatamente Lázaro. Mas Lázaro não diz uma só palavra. Ele está no sepulcro e apenas obedece à voz de Jesus. Isso nos dá a primeira lição deste evangelho. A vida plena, ela nasce da escuta e da obediência à palavra. É isso que nós temos insistindo tanto neste tempo da Quaresma. E esse sinal que Jesus realiza hoje, ele é diferente de todos os outros. Se nós perpassarmos todos os milagres que Jesus realiza, ele primeiro faz o milagre e depois ele explica, depois ele esclarece qual o sentido, qual o significado, o que ele espera dos discípulos e do povo com aquilo que ele faz. Hoje ele faz exatamente o contrário. Ele primeiro esclarece, ele primeiro explica e depois ele realiza a ressurreição de Lázaro. Exatamente porque, em primeiro lugar, é preciso crer para depois ver. É o que ele vai dizer a Marta, lá no finalzinho do Evangelho: se creres, verás a glória de Deus. A gente às vezes quer ver a glória de Deus sem acreditar. A gente quer ver a glória de Deus sem esperar. Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus vai nos ensinar também que a morte física, ela não é a pior, que a morte física, ela não é definitiva. Como eu disse, a pior morte é viver sem a comunhão com Deus, sem a união com Deus. Nós podemos ter tudo nessa vida, podemos ter todos os bens, podemos ter todos os nossos desejos realizados, podemos ter próximos a nós todas as pessoas que nós desejamos, mas se nós não tivermos Deus, se nós não estivermos unidos a Ele, nós seremos totalmente infelizes. O que nos garante a vida plena, a alegria plena, a felicidade plena, é a nossa comunhão com Deus. Ao mesmo tempo, este evangelho que fala de glória, ele também nos prepara para a realidade da cruz. É por causa deste último sinal de Jesus, a ressurreição de Lázaro, que os judeus decidem definitivamente matar Jesus. Jesus sabia que a hora que ele fosse à Judeia, que ele fosse a Jerusalém, que ele ressuscitasse Lázaro, clamariam a sua morte, decidiriam pela sua morte. Mas num ato de coragem, num ato de força, num ato de total obediência ao Pai, ele vai à Judeia e realiza este sinal. É um sinal imperfeito. É imperfeito porque Lázaro depois volta a morrer. Lázaro morreu novamente. Já a ressurreição de Jesus, ela é definitiva. Lázaro, Marta e Maria são amigos de Jesus. Isso nos mostra que Deus não é indiferente, não é distante da nossa realidade. Deus não está distante dos nossos sofrimentos. Deus não é alheio às cruzes que nós temos que carregar na nossa vida. Jesus não permanece à distância, Ele se aproxima, Ele chora, Ele entra nas nossas noites escuras,
Jesus vai dizer que a doença de Lázaro serve para a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? Deus se manifesta como aquele que salva, como aquele que cura, como aquele que liberta. Mas a maior glória de Deus está reservada à cruz. É lá que Ele demonstra todo o seu poder e todo o seu amor, ao aceitar e entregar-se para a nossa salvação. Talvez a gente fique curioso pelo fato de que Jesus espera 2 dias para sair de onde estava e para ir ao encontro de Marta, Maria e de Lázaro. Por que Jesus faz isso? Exatamente porque Jesus age plenamente na vontade do Pai. Jesus não está refém das vontades humanas. Mesmo sabendo do risco, como eu disse, ele vai à Judeia. Mesmo sabendo do risco, ele assume a cruz por amor. E os discípulos não compreendem. E por isso Jesus diz: isso é para que creiais. Ou seja, cada atitude de Jesus está orientada para o crescimento da fé. São Paulo vai nos dizer de 2 modos de viver na segunda leitura de hoje. Ou vivemos segundo o Espírito, ou vivemos segundo a carne. Viver segundo a carne é aceitar os nossos limites como a última palavra, é conformar-se com uma vida medíocre, com uma vida sem sentido, com uma vida sem sabor, em que buscamos pequenas compensações, pequenas realizações. Isso é viver segundo a carne. Viver segundo o Espírito é acreditar que apesar das nossas duras realidades, apesar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos limites, Deus sempre é capaz de agir. Deus sempre age. Deus sempre tem a palavra final. Marta vai ao encontro de Jesus e expressa a sua dor: Senhor, se estivesses aqui. Mas ao mesmo tempo ela vai dizer: eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus nos ensina, Marta também nos ensina, que é possível que a gente tenha fé, é possível que a gente acredite, apesar das nossas dores, apesar do nosso sofrimento. E aqui vem a grande revelação: eu sou a ressurreição e a vida. Essa expressão, eu sou, ego sum, é exatamente no Antigo Testamento o nome de Deus. Quando Moisés pergunta quem estava falando, a voz de Deus vai dizer: dizei que eu sou aquele que sou. Então, cada vez que Jesus diz eu sou, Ele está revelando a sua identidade divina. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso significa que a nossa vida eterna, a nossa ressurreição, começa desde já, quando mantemos viva a nossa comunhão, a nossa relação com Deus. Maria também chega, se prostra e chora. A sua dor é profunda. E aí vemos que Jesus também se comove. Vemos que Jesus também chora. Vemos que Deus, como eu já disse,
participa da dor humana. E aí a grande cena do Evangelho de hoje. Jesus diante do sepulcro, uma gruta fechada com pedra. Jesus manda tirar essa pedra. Mesmo diante de uma realidade de morte já consumada, Jesus age, Ele reza, Ele manifesta sua intimidade, sua proximidade com o Pai. Quando todos pensavam que nada mais poderia ser feito, Jesus ergue a sua voz e diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, um chamado pessoal, Ele chama pelo nome, com amor, com autoridade. Ele chama a cada um de nós pelos nossos nomes. Ele diz a cada um de nós nesta noite: saia do túmulo, saia dessa vida medíocre, saia dessa vida segundo a carne, vem para fora, vem para junto de mim. Lázaro vai sair do túmulo amarrado, e Jesus vai dizer: desatai-o e deixai-o caminhar. É Jesus que dá a vida, é Jesus que traz Lázaro de volta à vida, mas é a comunidade que ajuda Lázaro a se libertar. Nossas comunidades, nossas famílias, nossos grupos de amigos devem ser lugares que ajudam as pessoas a se libertarem dos seus males, a curarem as suas feridas, as suas dores, os seus sofrimentos. Lázaro sai do túmulo, ainda marcado pela morte, mas vivo. Isso nos mostra aquilo que depois a realidade de Jesus vai nos revelar com mais força. O túmulo não é o nosso destino final. Deus não aceita o irreversível. Para Deus não existe caminho sem volta. Não há nada impossível para Deus. Muitos viram e creram, mas os discípulos, como eu já disse, são chamados a crer antes de ver. Esse é o caminho de fé que nós fazemos. Antes de nós concluirmos, voltando um pouquinho a essa cena, eu queria fazer uma breve comparação entre a ressurreição de Jesus, que ouviremos daqui a 15 dias, no Evangelho de São João, e esta de Lázaro que ouvimos hoje. Indo lá para a ressurreição de Jesus. Quem retirou a pedra do túmulo de Jesus? Quem tirou a pedra do túmulo de Jesus? Quem desatou as faixas de Jesus? Quem tirou o pano da sua cabeça? Ele mesmo realizou tudo isso. E nós vemos agora a ressurreição de Lázaro. Jesus manda tirar a pedra. Jesus manda desatar as suas mãos, o seu corpo, tirar o pano da sua cabeça. Isso nos deixa claro quem é que opera a graça em nós. Isso deixa claro aquilo que Jesus diz: sem mim, sem a minha graça, sem o meu amor, nada podeis fazer. É Jesus quem realiza toda a obra em nós. É Jesus quem realiza a salvação. É Jesus quem nos dá a vida plena. As outras leituras que nós ouvimos hoje, elas vão confirmar que Deus nos dá o Espírito para vivermos. Quando nós fomos batizados, todos nós passamos da morte para a vida. E começamos como Lázaro,
a caminhar com a ajuda da comunidade de fé. O Senhor diz, na primeira leitura, na profecia: eu vos farei sair dos túmulos. Nessa última semana, que antecede a Semana Maior, a Semana Santa, nesses últimos dias de Quaresma, nós somos chamados a não nos conformar com aquilo que nos aprisiona, com aquilo que nos deixa presos ao túmulo, com aquilo que nos ata. Nós somos chamados, ao ouvir a voz de Deus, que nos chama pelo nome. A palavra talvez que mais simples que todos nós precisamos ouvir nesta noite: sai para fora, sai do túmulo, porque Deus que chora conosco é o mesmo Deus que nos devolve a razão de viver, que nos dá a vida. Sai para fora.